E eu quero trabalhar um pouquinho com vocês em Provérbios, no capítulo 7. Quero lhe convidar a abrir comigo em Provérbios 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e entesoura contigo os meus mandamentos. Observa os meus mandamentos e vive. Guarda a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e chama ao entendimento teu amigo íntimo, para te guardarem da mulher alheia, da adúltera, que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, divisei entre os jovens, um mancebo falto de juízo, que passava pela rua junto à esquina da mulher adúltera, e que seguiu o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, à noite fechada e na escuridão. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, ornada à moda das prostitutas e astuta de coração. Ela é turbulenta e obstinada, não param em casa os seus pés. Ora está ela pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Pegou dele, pois, e o beijou, e com semblante impudícuo lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro, a buscar-te diligentemente e te achei. Já cobri a minha cama de cobertas, de colchas, de linho do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores, porque meu marido não está em casa. Foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na mão. Só lá para o dia da lua cheia voltará para casa. Ela o faz ceder com a multidão das suas palavras sedutoras. Com as lisonjas dos seus lábios o arrasta. Ele a segue logo, como boi que vai ao matadouro e como louco ao castigo das prisões, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, ouvi-me e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos do teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque ela a muitos tem feito cair feridos, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminho do Seol é a sua casa, o qual desce às câmaras da morte. Pai, diante da tua palavra, com reverência, com temor e tremor na tua presença, é que nós nos colocamos, Senhor, carentes da revelação, carentes da graça que nos abra os olhos, que nos dilate o coração e que nos ajude a viver com sinceridade, com transparência na tua presença. Ajuda-nos, Senhor, porque a nossa natureza carnal é pecaminosa e nos inclina para o mal. Por isso precisamos de ti, precisamos da tua palavra e do teu Espírito. Imprime em nós o teu temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nesse momento, ó Pai, oramos pela Jane Cristina, filha da Dona Maria. Ela está com hemorragia e precisa do teu livramento, Pai. Em nome de Jesus, ministra a Jane nessa hora, trazendo a ela a cobertura e a cura de que ela necessita. E oramos também, Senhor, pela Geisa, que está com depressão, tentou suicídio. Pedimos que o Senhor anime, encoraje, traga a vida, traga esperança ao coração da Geisa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, cremos na tua provisão a todos nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
Nós estamos diante de uma passagem bíblica que fala sobre a tentação. Essa tentação, conforme foi desenhada aqui nesse capítulo, ela diz respeito à tentação sexual do moço inadvertido, do moço inexperiente, do moço que se deixa seduzir e acaba se envolvendo com uma mulher casada e pratica então um ato contrário à vontade de Deus. No entanto, esse é apenas um exemplo para cada um de nós, porque a tentação, ela pode se manifestar em todas as áreas, até as áreas que a gente menos imagina, porque a tentação tem a ver com as nossas inclinações. Alguns têm uma inclinação na área sexual, outras pessoas vão ter uma inclinação para o dinheiro, ou para o amor ao dinheiro. Outros vão ter o holofote da fama, vão buscar a fama, vão buscar estar sempre no topo da popularidade, porque na verdade há uma carência, há um desejo que inclina para aquela área. Seja qual for, todos nós somos atraídos e engodados pela nossa própria cobiça. Onde eu me encontro mais vulnerável, ali uma goteira vai cair na minha cabeça, até trazer desconforto, ou pelo menos uma tentativa, não quer dizer que necessariamente eu terei que cair, mas serei visitado naquela área, bombardeado naquela área, porque é um ponto fraco. Eu fico imaginando quem gosta de luta, boxe ou outras lutas, outras que surgiram ultimamente, quando o adversário percebeu que ele conseguiu ferir o seu adversário, o fragilizou no estômago, na cabeça ou em algum lugar, o adversário vai tocar naquela parte, porque sabe que aquela é uma área vulnerável. Ele está vulnerável, então eu vou conseguir alcançar uma vitória, batendo mais ainda, porque naquela parte ele se tornou frágil. E a tentação, ela opera em nossas vidas a partir da nossa própria cobiça, a partir do nosso próprio desejo, da nossa própria inclinação. Então não olhe para esse texto apenas a partir da perspectiva sexual. Olhe para esse texto percebendo os princípios que vão nos ajudar a discernir quando estamos numa condição de vulnerabilidade. Antes de falar da tentação, o autor, ele fala que quem te livra da tentação é a palavra de Deus. Diga, quem me livra da tentação é a palavra de Deus. Então guarde, querido. Quando você vê um pastor preocupado em trazer a igreja, venha ouvir a palavra, venha fazer os cursos, vá para uma célula, se exponha à palavra, à oração e à comunhão, o que ele tem em mente? Tem em mente todo um contexto geral, porque como pastor nós sabemos onde é o calcanhar de Aquiles, não que a gente fica sabendo a vida de cada um, mas a gente sabe a natureza humana. A gente sabe o que é a natureza humana. A inclinação para o amor ao dinheiro, a inclinação para a sedução de mulheres. Não só pelo que vemos nas pessoas, mas pelo que nós vemos na nossa própria vida. Porque nós todos temos a mesma origem. É a mesma natureza, é a mesma fraqueza. O que dói aí, dói aqui. O que inclina aí, inclina aqui. Então, quando chamamos a igreja para a palavra, e essa é a preocupação do autor, ao nos dirigir essa palavra, antes dele falar da mulher, da sedução, da tentação, ele está dizendo o seguinte: filho meu, ouça a palavra. Olha que coisa interessante na NVI, como ele se refere à palavra. Repita após mim: obedecer a palavra de Deus. No íntimo, guardar os seus mandamentos. Obedecê-los para se ter vida. Guardá-los como a menina dos olhos. Qual é a primeira coisa que você protege quando passa alguma coisa? Você fecha o olho. Você protege. A palavra de Deus está dizendo que você deve amar a palavra de Deus e você deve zelar para que a palavra de Deus seja na tua vida, como você zela pela preservação da menina dos teus olhos. É isso que ele está dizendo, sem a qual você e eu estamos vulneráveis à queda. Guardá-los com a menina dos olhos. Repita: amarrá-los aos dedos. Escrevê-los na tábua do coração. Dizer à sabedoria: você é minha irmã. Chamar ao entendimento de seu parente. Tudo isso
nos manterá afastados da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. E aqui você pode aplicar que tudo isso, você guardar a palavra, escrever no dedo, figuradamente falando, ele está dizendo o seguinte: olha, tenha a palavra consigo de tal maneira que quando na dúvida, na crise, na luta, a palavra de Deus te sustenta, teu escudo, tua fé. Escreve nas tábuas do teu coração, guarda com a menina dos teus olhos, porque essa palavra te guardará da mulher sedutora, e aqui você pode aplicar, te guardará de você ser seduzido, se a tua inclinação é, não posso viver sem carro zero. E não, se você pode ter carro zero, glória a Deus por isso. Mas se você não pode ter carro zero, será uma tentação. Se a tua inclinação é essa, e você se segura, e não pode passar por próximo de uma concessionária, sem condições, todo estourado financeiramente falando, mas a tentação, a cobiça, algo lá dentro, a palavra te guardará dessa sedução. Porque a gente fica pensando que o problema é o carro, não é o carro. É que quando você se afunda numa dívida da qual você poderia se livrar, você está comprometendo o futuro dos seus filhos, você está comprometendo a tua saúde, você está comprometendo uma série de outras coisas importantes e significativas na tua vida, porque você trocou tudo isso por um carro. Eu lembro quando eu comprei alguma coisa que eu não podia. Amados, que coisa terrível. Meus filhos eram pequenininhos, cheguei num lugar para pegar um empréstimo, com juros lá nas alturas, tamanho o meu desespero, para ter que pagar. Por quê? São laços na nossa vida. Não é apenas a mulher sedutora que nos leva para o buraco. É uma dívida, é uma paixão, é um desejo, é alguma coisa que você acha que é suprassumo na sua vida. E não sabe que por detrás daquilo é um laço para te jogar numa cilada. Então, guarda a palavra. Quando você tem a palavra, seus alvos, seus sonhos, seus desejos, suas ambições começam a ser outras. Aí você começa a saber que você pode viver sem essa mulher, que você pode viver sem aquela coisa, que você poderia viver sem aquele holofote. Você começa a ter uma mudança de valores pelo que a palavra produz na sua vida. Em primeiro lugar, o que te protege é a palavra de Deus. Mas em segundo lugar, veja a vulnerabilidade desse menino, desse jovem, que é jovem na idade cronológica, mas há tantos de nós adultos, mas somos jovens na maturidade. Podíamos ter maturidade de gente grande, mas não temos muitas vezes. Já tínhamos idade para vermos as coisas com outros olhos, mas algumas coisas estão tão arraigadas que, apesar da idade, ainda somos meninos, somos inexperientes e vulneráveis à queda. Mas entenda que o contexto de vulnerabilidade começa pela vulnerabilidade, primeiro em relação ao olhar do outro. Essa história começa com o escritor. Por que ele se sente motivado a escrever sobre isso? Porque ele estava na casa dele, na janela da casa, e olhando distraidamente a rua, ele viu na fresta da sua janela, olhou para a calçada e viu um jovem. E ele começou a perceber o caminhar daquele jovem. E viu que aquele jovem passou próximo à casa de uma mulher adúltera. E ele ficou olhando, será que vai cair ou não vai? E ele olhou, até que viu que aquela moça depois saiu, aquela mulher saiu, falou com ele alguma coisa. O homem que via, sabia que aquela mulher era casada, que o marido não estava, mas ele estava apenas olhando, apenas observando, até que esse jovem, como um passarinho que cai numa armadilha, vai, é seduzido, entra na casa daquela mulher, e ali só os dois sabem o que aconteceu. Mas o que acontece? Aquele jovem achou que não tinha ninguém olhando para ele. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que achar que não tem ninguém olhando no seu momento de tentação pode ser um dos primeiros perigos. Porque se você acha que o nosso caminho de tentação ficará encoberto, ledo engano. Se nós achamos que não estamos sendo vistos, se nós achamos que não estamos sendo vigiados, se nós achamos que podemos
estabelecer um caminho seguro de tentação e ficarmos no anonimato para sempre, pode ter certeza que isso é um engano. Mas você saber que você está sempre sob o olhar de alguém, pode ser que essa pessoa tenha lhe falado ou não, mas que sempre estamos sob o olhar de alguém, isso por si só vai ser um freio na nossa vida. O que pode ser um freio na sua vida, e o que pode ser um freio na minha vida, é que eu tenho que viver como se sempre estivesse sendo observado por alguém. Eu gosto daquela frase, sorria, você está sendo filmado. Por que o pessoal coloca aquele adesivo? Porque se a pessoa entrou naquela loja já com uma intenção indevida, e ele se depara com aquela mensagem, opa, se eu ia fazer alguma coisa, já não faço mais. Bom seria se eu não precisasse disso. Bom seria se eu não precisasse de nenhuma mensagem. Se eu vivesse de tal maneira em que eu pudesse pensar que tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu falo, todas as minhas ações, se não estiverem sendo vistas pelas pessoas, estão sendo vistas por Deus. E isto então vai trazer para mim e vai trazer para você o livramento necessário contra algo que eu não posso confiar. Eu não posso confiar em mim. Diga isso para você mesmo. Não precisa falar para ninguém. Fala para você. Eu não preciso. Não posso confiar em mim. Diga isso. Você falou muito baixinho. Fala para você ouvir. Fala alto para você ouvir. Eu não posso confiar em mim. Sabe o que o Billy Graham, um dos maiores evangelistas que a nossa contemporaneidade conheceu, um grande evangelista, ganhador de milhares e milhares de vidas, ele contratou uma vez uma pessoa, e essa pessoa só tinha uma função. Todos os dias, essa pessoa tinha que chegar para o evangelista e dizer o seguinte: o senhor não passa de um reles mortal. Ele foi contratado para dizer para o evangelista que ele não passava de uma pessoa vulnerável, frágil, tendente ao pecado, ao orgulho, ao tropeço. E aí daquele que acha que é melhor do que isso. Aí daquele que acha que nunca poderá ter uma tentação na área conjugal. Ai daquele que acha que nunca terá uma tentação na área financeira. Ai daquele que se manterá na condição sempre de ser modelo para os seus filhos. Nós precisamos vigiar. E esse jovem da calçada não sabia que tinha alguém lá na janela olhando para ele. Se ele soubesse que tinha alguém olhando para ele, talvez aquilo poderia ter sido um livramento. Mas infelizmente ele se sentiu seguro no seu caminho aparentemente solitário e alimentou a sua tentação até a sua queda. São os caminhos de segurança que às vezes a gente acha que tem. Eu vou consultar esse site e ninguém vai saber que eu consultei. Eu vou entrar em contato com tal pessoa e vou conseguir apagar os rastros de tal maneira que ninguém me vigiará, que ninguém saberá. Vulnerável. Ele é vulnerável porque ele é inexperiente. É aquela pessoa que acha que a vida é sempre colorida, que ele vai plantar vento e que ele não vai colher tempestade. Ele acha que seus atos, suas palavras, suas ações nunca terão uma consequência mais grave. Ele é inexperiente, ele não tem juízo, ele ainda não sabe discernir entre o bem e o mal. Não sabe discernir ainda entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Não tem juízo. E o pior é que por essa vulnerabilidade, ele vai caminhando na direção do perigo. Onde ele está? Está na esquina da mulher. E eu fico pensando, por que ele está na esquina da mulher? Porque provavelmente algum outro dia ele passou e essa mulher deu uma piscadinha para ele. Porque quem sabe, num determinado dia, ele falou, puxa, essa mulher, não sei, eu acho que ela tem um olhar diferente para comigo, e então aquilo massageia o ego. E a gente começa a se sentir próximo
dos lugares em que a gente se sente bem. E está lá o homem, o jovem, e talvez isso tenha sido o motivo que despertou até aquele homem ter olhado. Escuta, tem alguma coisa estranha. O jovem muito provavelmente sabia da rotina do marido. O marido não está em casa, viajou, eu vi ele saindo. E ele passa perto. Amados, nós somos atraídos e engodados pela nossa própria cobiça. Vamos gostando, vamos alimentando e vamos passando perto. Porque nós nos expomos a situações que nos trazem algum conforto ou alguma realidade diferente da realidade que a gente está vivendo agora. Quem sabe não seja aquele casamento que já entrou na monotonia, quem sabe já não seja uma situação em que a pessoa está querendo uma aventura, embora hoje eu não estou falando apenas a famílias, não estou falando apenas de sexo, de traição, de divórcio, estou falando de caminhos com os quais a gente se identifica e que a gente gosta de passar perto. E ele vai caminhando, e fica perto, está na esquina, está no muro, até que a Bíblia diz no versículo 9, no crepúsculo. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite. Eu gosto da versão NVI, que ela fala de uma forma poética. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite e crescia a escuridão. Essa é a realidade em que aquele jovem se encontrava. Ele vai passando próximo da casa daquela mulher. Em que momento do dia? No entardecer, onde as coisas vão acontecendo, onde vai chegando a noite, onde o crepúsculo vai tomando corpo, chegam as sombras da noite e cresce a escuridão, tanto do ponto de vista físico ou da natureza, mas do ponto de vista do entenebrecimento, do nosso entendimento, da escuridão da nossa alma. Como nós dissemos, a tentação ela vai se configurando dependendo do estado em que nós nos encontramos. E a coisa é muito sutil. Tive 2 semanas difíceis. Uma foi o falecimento do pastor Raimundo, e a semana passada nos despedimos da nossa filha, que foi passar um ano fora. E eu digo aos irmãos que, assim, numa questão de 15 dias, a tristeza, ela me envolveu de tal maneira como há muito tempo na minha vida eu não sentia. Muita tristeza. Assim de falar e não me conter. Pensar e chorar. E eu entendo que isso é natural, da alma. Mas eu tive que orar em cima disso. Porque aquilo que pode ser até compreensível do ponto de vista da alma, pode ser um abismo de tristeza, que nos tira o sentido das coisas. Eu falei, Deus, consola meu coração, que eu consiga lidar com essas mudanças e que eu consiga ter alegria, para que eu não perca, que seja por poucos dias, a tua presença, a consciência do teu amor, da tua unção, do teu renovo. E como Deus é bom, Deus nos conforta. Diga isso para o seu vizinho, Deus é bom, Ele nos conforta. Deus é bom. Por que eu digo isso, queridos? Porque essas coisas acontecem no entardecer. Entenda o sentido espiritual. Essas coisas acontecem na chegada da noite, na chegada das trevas, do crepúsculo. E às vezes você pode estar em pleno meio-dia, mas com a tua alma escura de tristeza. Você pode estar no romper do dia, da manhã, daquele sol maravilhoso, mas tudo para você é trevas. Tudo para você é escuro. E nessa hora que vem aquela palavrinha na cabeça, por que você não se mata? Por que você não se joga da ponte? Por que você não dá um fim nisso agora? Por que você não sai desse desespero? E faz alguma coisa para acabar com isso agora, já? É no entardecer. É no crepúsculo. É na escuridão da alma. É na ausência de esperança. Então, quando somos acometidos
por estas coisas, que ora se configura como uma linha sexual, outra pode se configurar como uma linha de depressão. Senhor, tira essa noite. A tristeza vem, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Dá-me, Senhor, condições de me reerguer, de falar desse assunto, sem que a minha alma se perturbe de novo. E aí o que acontece? Deus responde, Ele te traz para a luz, Ele te conforta, Ele dá esperança, Ele ajusta, Ele cura, Ele traz vida. É por isso que estamos chamando a igreja para esse congraçamento de comunhão, de oração, de palavra, porque as trevas deste mundo se aproximam. As trevas deste mundo repousam sobre uma nação. E nós precisamos de luz. E veja, querido, que isso tudo aqui, a mulher não apareceu ainda. Ou seja, esse é o ambiente propício para a chegada da tentação. A mulher não apareceu até agora. A gente já sabe do final da história, porque a gente já leu. Mas, até esse momento, o autor falou o seguinte: olha, fica na palavra, vem para a palavra, absorve a palavra. Em primeiro lugar. Depois, ele começa a dizer: estou vendo um rapaz ali, sem juízo, sem maturidade, sem experiência, caminhando no perigo, na beira do penhasco. Mas a mulher não apareceu ainda. E ele está na escuridão da noite, se aproximando do ambiente de trevas. A mulher não apareceu ainda, mas o ambiente da alma e o ambiente do coração é propício. E é nessa hora que a mulher aparece. É nessa hora que a oferta tentadora aparece. Não vai aparecer quando você está gigante na fé, mas aparece quando você está frágil, vulnerável, na escuridão do entendimento, no entenebrecimento da razão. Só agora a mulher vai aparecer. E a tentação então se apresenta no versículo 10. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, ornada à moda das prostitutas e astuta de coração. Como é que ela vem? Ela vem ao encontro de quem está vulnerável. Vem ao encontro daquele que está vulnerável. A ansiedade é uma vulnerabilidade. Estou ansioso pelo dia de amanhã. Acalma teu coração. Creia em Deus, confia que Deus é tua provisão, confia que Ele é teu alimento, confia que Ele é teu sustento, confia que Ele trará livramento e mostrará um caminho onde parece não haver um. Confia, fica firme, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. No demais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é louvável, onde há louvor, onde há virtude, nisso pensai. E o que ouvistes e aprendestes de mim, vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, a palavra te guarda, te livra, te alimenta, te escuta. Porque tem uma hora que a mulher vem, tem uma hora que a oferta tentadora vem, e a mulher aparece, e ela atrai pelos olhos. Olha como o autor teve o cuidado de descrever como ela estava vestida. Ela estava vestida como prostituta, ou numa outra tradução, de forma chamativa. Por quê? Porque se a pessoa é uma prisioneira da visão, do olhar, então é dessa forma que a tentação vai vir. Olha como ela se apresenta. Ele é um prisioneiro da visão. E ela se apresenta de uma forma chamativa. Ela utiliza-se da astúcia do coração, daquela lábia, daquele jeito de convencer, porque sabe que você não é burro,
sabe que você não é uma pessoa qualquer, então ela vem com astúcia de um lado para tentar te seduzir por um outro prisma, de uma outra forma, até que você se sinta atraído. Ela é espalhafatosa. E o que me faz entender uma mulher espalhafatosa é, eu tenho que chamar atenção, por quê? Porque é um perfil geral, mas eu tenho que me sobressair. Há um jeito de ser normal das pessoas, mas se eu quero seduzir, eu tenho que chamar a atenção para mim. Eu tenho que fazer com que alguma coisa que eu fale, que eu faça, ou alguma coisa na minha vestimenta, ou nos meus argumentos, ou na minha personalidade, possa fazer com que eu me sobressaia, a fim de ser vista. Amados, que tempo difícil é esse que nós vivemos? Por quê? Porque os influenciadores, alguns deles, são extremamente vazios. Eles não têm conteúdo bíblico, não têm conteúdo de vida, mas eles são espalhafatosos. Mas eles têm uma personalidade cativante. Mas eles talvez tenham um dom de liderança que faz com que eles falem alguma coisa e seduzam centenas e milhares de pessoas. Não estou dizendo que todo mundo é assim, mas eu quero dizer que a pessoa que de alguma forma quer se sobressair, ela precisa ter um quê a mais, alguma coisa a mais, para fazer com que ou eu me sobressaio de uma forma ou de outra, ou eu não vou conseguir seduzir, eu não conseguirei fazer vítimas. Ela é espalhafatosa, ela é provocadora, e seus pés nunca param em casa. E aí chega uma hora, em quarto lugar, depois da tentação, vem a investida. Chega uma hora em que ela é mais ousada, ela agarra a vítima, ela beija a vítima, e ela descaradamente lhe diz palavras sedutoras. Há um momento que você está na tentação, mas há um momento que você sente que já não é somente uma tentação, ela lá e eu cá. Há um momento que parece que houve uma ousadia a mais para se investir de uma maneira mais ousada. É como um animal que vai pegar um outro e persegue, e por muito tempo, e o outro corre. Mas chega um determinado momento em que aquele animal dá o salto. Essa é a investida. É o bote da cobra. Agarra, beija. Ou acontece aquele momento que você sabe que saiu do âmbito da tentação para o âmbito da investida, mais ousada. E muitas vezes descarada. Mas quando ele já está nas garras daquele que agiu para com ele, aí vem uma sedução no outro nível. Interessante como ela fala com ele. Talvez esse jovem, nas garras desta mulher, esteja com medo de pecar. O que ela faz? Tira dele o medo de pecar. Naquele momento que ela agarrou, beijou, ele ainda está talvez lembrando do pai, lembrando da mãe. Puxa, minha mãe me falou isso, meu pai me falou isso, o que aconteceu? E ela percebe que a vítima, ou que a presa, está insegura, está com medo e vai querer fugir. Mas o que ela faz? Ela tira o medo dele de pecar. Como? No versículo 14. Sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Para um bom judeu, ele sabia o que ela estava querendo dizer. Havia um determinado sacrifício de comunhão, de pessoas que estavam em comunhão com Deus e faziam seus sacrifícios. E ela está querendo aqui dizer o seguinte, olha, como em outras palavras, se você está com medo de entrar em pecado, fica tranquilo, porque eu estou em paz com Deus, já apresentei meus sacrifícios, Deus já aceitou a minha oferta, a carne do sacrifício está até lá em casa, se você quiser ver. Ou seja, fica comigo, porque não há nenhum pecado nisso que nós estamos fazendo. Fica comigo, porque eu já estou em paz com Deus.
E se aquele jovem tinha algum desejo de fugir, agora ele é enganado. Como Eva, enganada lá no Jardim do Éden, quando o diabo chega para ela e fala, escuta, não foi assim que Deus disse, que não era para comer do fruto? E ela pega e fala, olha, Deus disse, não vou comer desse fruto, nem tocar nesse fruto. E aí o diabo chega e fala, não, é bobeira isso. É que Deus, se você comer, você vai ser igual a Deus. Ou seja, se você fizer isso, você não vai se afastar de Deus, você vai ser semelhante a Ele. O que o diabo faz? Ele tira o restinho de temor que aquela pessoa tinha. O medo de errar, o medo de pecar, ela tranquiliza. Fiz os meus sacrifícios, estou em dia com Deus. Pode vir, fica comigo, que aquilo que a gente vai fazer não é pecado. Em segundo lugar, nesse âmbito da sedução, ela faz o outro se sentir valorizado e único. Olha o que diz o versículo 15. Por isso, diga, por isso. Essa palavra por isso tem sentido, né? Meu sacrifício foi aceito por Deus, estou em linha com a vontade de Deus, por isso eu saí ao teu encontro. Como que? Conectando o encontro com o jovem com uma possível direção de Deus. Eu estou tão em comunhão com Deus que eu saí ao teu encontro. E nesse momento esse jovem se sente único. Por isso, saí ao teu encontro, a buscar-te diligentemente e te achei. Faz o outro se sentir valorizado e único. Saí para encontrá-lo, vim à sua procura e o encontrei. Imagina a pessoa que está casada e faz um tempo que talvez a esposa não diga para ele, você está tão bonito, você está tão cheiroso, gosto tanto de ficar com você, e de repente ele começa a... Eu não estou dizendo que isso é justificativa para isso, mas eu quero dizer que os vazios, às vezes, que a pessoa tem no seu coração, não é justificativa, mas de repente aparece alguém no caminho e faz o que ele acha que ele não está recebendo em casa. Pensei em você, fui dirigido por Deus para te encontrar, saí ao teu encontro e te achei, e te encontrei. Qual é o sentimento dele? Sou valorizado e sou único. Mas esse jovem não sabe que quem está falando não é aquela mulher, é o diabo. Uma vez Jesus teve que falar assim para Pedro. Pedro chegou para Jesus e disse, não, Senhor, o Senhor não vai morrer não. Não haverá cruz, não haverá sofrimento, não haverá morte. Jesus olhou para ele, discerniu quem estava por detrás e disse, arreda o pé de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que são de Deus, senão apenas das coisas que são dos homens. Os homens é que buscam ausência de sofrimento, os homens é que fogem da cruz, os homens é que fogem da obediência, mas arreda o pé de mim, Satanás. Na verdade, esta mulher que destila mel nas suas palavras, é uma mulher sedutora, que está prestes a fazer uma vítima, e se apropriando do quê? De uma momentânea situação de senso de desvalorização. E repito, não é justificativa, mas nós precisamos vigiar em cima desses vazios que a gente permite que haja na nossa alma. Porque é na escuridão da noite que alguém se apresenta com esta oferta. Vem, saí ao teu encontro, e eu te encontrei, você é a pessoa. Como que dizendo, fui dirigido por Deus para te encontrar. Amém? Algumas pessoas me procuram para dizer, pastor, eu orei e fiz isso. Aí eu falei, minha irmã, mas você fez errado. Tudo bem que você orou, mas o fato de você ter orado, não quer dizer que pelo fato de você ter orado,
você necessariamente fez a coisa certa. Só que a pessoa, às vezes, ela usa a oração como argumento ou como justificativa para dar lugar às suas próprias inclinações, às suas próprias paixões. Então a oração é apenas uma desculpa. Mas quem na verdade está no controle é o desejo. E não Deus, nem a oração. Seus desejos, suas inclinações, minhas inclinações. E por último, queridos, essa mensagem aqui é longa. Ela é de 10 pontos, eu estou no 5º, então não vou continuar. Mas, nesse momento, ela dá o bote final. Ela cria um cenário mental. E essa é a forma como a tentação se manifesta em nossas vidas. O jovem está na esquina, mas ela está falando o seguinte, no versículo 16. Já cobri a minha cama de cobertas, de colchas, de linho do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. O jovem está na esquina, mas ele já começa a ver a cama, a sentir o aroma perfumado daquele quarto. Naquele momento ele começa a ser projetado para um outro ambiente que é diferente daquele. É isso que a tentação faz. Ela faz você se sentir único, ela te atrai, diz que sai ao teu encontro, depois começa a dizer, vem comigo, porque se você vier comigo, você vai ter isso, e isso, e isso. Sinta o aroma, veja o ambiente, e aquela pessoa começa a vislumbrar, e ele pensa, e a sua alma, já fisgada por aquele desejo, está a um tris de entrar naquela casa e consumar a sua queda. Pastor, Deus não se utiliza também da visão? Sim. Mas uma coisa é diferente da outra. Quando eu estou em tentação, e há um desejo, há uma concupiscência, um desejo dentro de mim, o diabo começa a formar uma imagem na minha cabeça. Mas essa imagem que é formada na minha cabeça é produto já do meu desejo, da minha inclinação para o mal. E então eu começo a pensar e sonhar, até achando que estou sonhando os sonhos de Deus. Mas não, eu estou sonhando os meus sonhos, que dizem respeito ao que eu quero, ao que eu desejo, estando eu no trono. É assim que se configura a tentação. Mas na hora que eu resisto à tentação, eu corro para Deus. Aí se abre uma outra via. Uma é a da tentação, que tem como senhora a nossa própria carne. Mas quando a gente diz, não, diabo, arreda o pé de mim, eu não quero isso que você me oferece, eu me sujeito a Deus, eu me submeto a Deus, amém. Aí começo a orar. Aí Deus vai projetar uma visão. Deus vai projetar um sonho, um ideal, mas esse sonho não tem a ver com as minhas inclinações da carne, mas tem a ver com os sonhos que Ele tem para a minha vida. Aí eu começo a sonhar com as coisas de Deus, uma vez alimentado pela palavra, uma vez respaldado pelo Espírito que habita em mim e que testifica com a palavra, é uma outra via. Ele vai projetar, sim, sonhos, visões, ideais. Mas quem está na base não é mais o meu desejo, não é a minha concupiscência, porque esta, eu cravei na cruz, resistindo ao diabo, fugindo daquela zona de tentação e me submetendo a Deus. Amém, queridos? E então ele vence. Não o jovem daqui, porque esse jovem, infelizmente, ele foi às últimas consequências. Mas ele vence, é a visão que eu estou tendo de você, no meio das suas tentações. Diga para o seu vizinho, você vai vencer todas elas. Como no último momento ela produz uma imagem de falsa segurança. Vem. Por quê? Porque o marido saiu,
E eu vi quando ele passou pela mesa, ele levou um saquetel de prata. Pela quantidade, pelo peso, ele vai ficar muito tempo fora. Não deu tempo dele gastar tudo. Ele só vai voltar depois da lua nova. Ela cria um ambiente onde ele enganosamente acha que ele está seguro naquela situação. Até que a casa cai. E quando cai, a gente pensa assim: puxa vida, eu não pensei na minha esposa, eu não pensei nos meus filhos, eu não pensei na igreja, eu não pensei no pastor. Porque quando a pessoa está envolvida por esse ambiente tão tenebroso e tão desprovido da alegria de estar na presença de Deus, ele vai se deixando levar. Um abismo chamando outro abismo. Ao fragor das suas catadupas. Um abismo chamando um outro abismo. Um abismo chamando outro abismo. Mas o que Deus quer fazer comigo e com você hoje? Te trazer para o bom senso. Te trazer para o lugar seguro. Pastor, eu não estou em nenhuma tentação. Mas também não estou avidamente na palavra de Deus, como o Senhor falou aí. Então, querido, eu quero lhe dizer uma coisa. Que se você não se percebe em nenhuma das tentações aqui mencionadas hoje, no entanto, se a palavra de Deus não tem sido para você essa menina dos olhos, se a palavra de Deus não tem sido para você esse valor, então eu lhe digo que você já está em tentação e não percebeu. Você já está em tentação. Eu já estou em tentação. Por isso que falo isso para mim mesmo. Wilson, desperta, acorda, ora, leia, estude, valorize o que você tem, valorize a sua família, valorize o seu ministério, valorize o que Deus lhe entregou. Wilson, desperta, acorda, não esmoreça, não desanime, não olhe para um lado, não olhe para o outro, sacuda da sua vida as coisas que não são importantes, porque é uma carreira, porque é um caminho. Wilson, resista a isso. Wilson, passa por um outro lado, olha numa outra direção. Por quê, queridos? Porque essa natureza aqui é igualzinha à natureza aí, somos homens. E se nós não tivermos um comprometimento com a verdade de Deus, já estamos em tentação. Não vamos entrar em tentação, já estamos em tentação. Já estamos. Por isso o chamado de Deus hoje, para cada um, é para que cada um vigie, porque os tempos não são fáceis. Não são fáceis, nem para a gente, e muito menos para essa nova geração, que está exposta a uma série de coisas, a um mundo de coisas. Então não tem sido fácil. Então vamos vigiar. Mas não vamos viver uma vida com medo, não. Vamos viver a vida da alegria, da comunhão, da palavra, da oração. Porque Deus é bom e Ele nos guarda. Vamos viver na alegria do Senhor, mas vamos viver no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria.